o João tomou a liberdade de encaminhar a palestra que ele e a Soraya fizeram eu não sei em qual foi o fórum específico, mas o material foi super interessante sobre a questão dos Advanced Pricing Agreements, de preços de transferência. E eu pensei, poxa, esse material ele precisa ser exposto lá no nosso grupo de pesquisa também. Então, eu só fiz a ponte aqui, eu sou um mero instrumento. Eu acho que hoje é o dia do João Vitor e da Soraya apresentarem a pesquisa e conhecerem. É bom que nós do NEF vamos conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, e vocês também já vão ficar à vontade para conhecer também, eventualmente até estar participando mais junto aí com a gente. Fazendo uma breve introdução, o João Vitor Aldonucci, né? Aldinucci. Eu não falo italiano, então peço desculpas aí pela falha na pronúncia. Ele é conselheiro do CARF lá na terceira sessão, né? Segunda, e pesquisador. Você já concluiu ou está concluindo o seu mestrado no IBDT? Eu e a Soraya, a gente está fazendo mestrado juntos. Ah, legal. Adoraríamos ter concluído, gente, mas olha, acho que a gente está naquela fase final aí que não tá muito fácil, não. A gente não concluiu ainda, não, tá? O mestrado, assim como o doutorado, você tem 3 fases, né? Você tem a fase que você comemora quando você é aprovado, selecionado. Depois você tem a fase que você se arrepende fortemente, você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E depois você tem a fase quando você deposita e defende, que aí você comemora novamente, né? Então, são altos e baixos, né? É normal, todo mundo passa por isso. Enfim. Estou vendo que o professor Isaías Coelho entrou também. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, professor Isaías, tudo bem? Ele deu uma travada aí. É. Mas, Paulo, não sei se você quer fazer algum comentário e depois passar já a palavra para eles. Pessoal, esse grupo é o grupo de tributação internacional aqui do Núcleo de Estudos Fiscais. Os nossos encontros, eles são bem informais, então, assim, não se preocupem com o formato. Fiquem à vontade para estabelecer de que forma vocês vão fazer a apresentação. E aqui a gente vai ficar enchendo o saco de vocês com perguntas, com troca de ideias, porque no fundo é isso que a gente quer, né? Construir ideias. Então, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Combinado. João, eu compartilho a minha tela, eu preciso ser bem honesta, eu ainda dou umas vaciladas aqui com essas questões de compartilhamento, mas posso começar por aqui, não sou muito boa em tech não, gente. Pode começar aí, Soraya. Posso? Então tá. Deixa eu começar me apresentando, então, né, acho que é a primeira vez que a gente está tendo contato, então, estou falando do Sul, tá? Eu não estou em São Paulo, o João também, provavelmente está falando aqui do Sul, a gente tá no Paraná. Então, meu nome é Soraya, eu trabalho na Ernst Young, no escritório de Curitiba. Comecei a minha carreira na UI no escritório de Porto Alegre. Sou gaúcha e gremista, de coração, primeira divisão de novo. E desde sempre trabalhando nessa área de international, antes da UI, eu fiz um caminho um pouquinho inverso, né? A gente tem aí as Big Four como um todo, a gente tem muito aquela questão de começa como trainee, passa para assessor, faz todo esse movimento, faz carreira em casa. Eu não sou dessas, eu não segui esse fluxo. Então, eu comecei como trainee, mas comecei na Cargill, não sei se vocês conhecem, uma grande empresa aí hoje, né, falando em commodities, e depois passei para Siemens, multinacional alemã, e caminho inverso, acabei chegando numa Big Four já quase como gerente, já tinha uma experiência prévia de mercado. Mas sempre a gente trabalhando ou com imposto de renda, e aí depois que entrei na tributação internacional, transfer pricing, daqui ninguém mais me tira. Eu amo, é aqui que eu fico, tá? Achei meu lugarzinho. Então, essa é um pouquinho da minha história. E, João, tu quer te apresentar? Eu não sei até que ponto você já se apresentou antes, eu sei que eu cheguei um pouquinho depois. Então, a gente começa aqui. Não, perfeito. Só agradecer primeiramente aí, mais uma vez, né, o Francisco pelo convite. É uma alegria imensa estar nesse grupo aqui tão seleto, né? Eu acho que o Paulo eu já conhecia de vista, viu, Paulo?
Não sei se foi no Mas cara. não foi fazendo triatlo, não. Não foi, né? Não tem esse perigo, né? O Michel aí do BDT, acho que ele já coordenou a revista no qual eu escrevi. Os demais colegas é a primeira vez que eu conheço. Acho que o Luiz Henrique eu não conhecia, o escritório obviamente é conhecido. Mas enfim, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Como o Francisco já mencionou, eu sou conselheiro da segunda sessão da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E, diferentemente da Soraya, eu sou só intrometido aqui. Quem é expert aqui em Transfer Pricing, na verdade, é ela. Só tive a honra de fazer essa apresentação junto com ela na nossa disciplina no IBDT. E aí o Francisco se interessou. E, na verdade, eu e o Francisco, nós somos a ponte aqui, hein, Francisco, entre a Soraya e a academia. Quem vai brilhar aqui hoje é a Soraya, com toda a expertise que ela tem. E a gente vai tentar contribuir ainda nos debates. Eu vou tentar falar um pouco sobre o Advanced Pricing Agreement e sobre o MAP, né? Enfim, então eu passo a palavra para você aí, Soraya, fazer a sua apresentação e compartilhar aí o teu PPT que foi tão elogiado na nossa disciplina. Fiquei com vergonha agora, gente. Ó a responsa, né? Mas bora lá. Só fazer um breve comentário, gente. Embora eu tenha, sim, alguma prática nessa área, todas as, assim, por vezes eu vejo que até no mestrado, a questão mais legal, eu tenho muita prática, mas assim, a questão da legislação legal, então é importante esses debates até para o nosso crescimento e para as perguntas são importantes para a gente voltar a aprofundar e pesquisar. Então fiquem à vontade, porque é muito, muito importante para a gente esse lado também. Então vou compartilhar aqui. Por favor, me avisem quando vocês estiverem enxergando a minha tela. Sim. Foi? Então, tá aqui, sim. Então, tá aqui aparecendo. Perfeito, ótimo. Então vamos começar, né? A nossa apresentação, o nosso objetivo hoje, e que foi o principal ponto aí da nossa aula no próprio IBDT, foi trazer um pouquinho algumas reflexões sobre o planejamento tributário internacional e as regras de preço de transferência internacionais. E quando a gente fala de regra de preço de transferência no âmbito internacional, no âmbito global, eu acho, assim, a minha percepção pessoal é que falando do nosso local aqui é praticamente impossível não se falar da nossa possível migração e mudança de regra do padrão que a gente tem hoje, né? Para esse novo universo, para os guidelines, então, da OCDE, e a gente acaba, ao longo da nossa apresentação aqui, desse material, passando um pouquinho pela questão aí, sim, das novas regras, o que a gente espera de mudança e de que forma isso pode impactar o planejamento tributário internacional, especialmente de empresas multinacionais brasileiras. Então, esse é justamente o primeiro ponto que a gente mostra aqui. Então, muito na mídia, assim, talvez um pouco deixado de lado em razão desse período eleitoral recente aí que a gente passou, enfim. Mas desde 2017, a gente vendo o Brasil, né, avaliando a acessão, então, um pedido de acessão aí à OCDE, e com isso as novas regras de preço de transferência, ou as regras de preço de transferência no formato do padrão internacional, dos guidelines da própria OCDE, como sendo um dos principais indicadores e das principais condições para a entrada, para que o Brasil seja considerado um Estado-membro. E quando se fala isso, é até engraçado pensar, porque conversando especialmente com o professor Schoeri, quando a gente fala de regra de transferência no Brasil, e aí a gente olha para trás, parece que foi ontem, né? Eu era uma adolescente, mas enfim, já fazem quase 30 anos, a gente está aí uma legislação que monta lá de 96. O que se fala é que a nossa legislação, a 9.430, ela foi sim inspirada no que se tinha à época de informação e de guideline e de instrução a nível OCDE. E o engraçado é que, embora se tenha buscado um alinhamento, ou tenha sido a origem de uma legislação brasileira, a principal referência para uma legislação brasileira, no final do dia, o que a gente olha é que a nossa legislação ficou muito longe, né, daquilo que os padrões internacionais e que as grandes, ou quase todo mundo, quase todas as jurisdições,
tem aí de legislação em prática atualmente. Sendo ou não membros da OCDE, via de regra, todos os países, de alguma forma, seguem, sim, os deadlines e as instruções da própria OCDE. Gente, tudo bem até aqui? Eu não sou professora, tá? Então, por favor, me interrompam, me deem algum feedback, até porque eu não tô enxergando vocês. Tá perfeito, Soraya. Então, beleza. Soraya, só uma perguntinha. Nós somos o patinho preto da história, né? O cisne negro aqui. Depois de tanto tempo, digamos, nós e os outros se acomodaram com isso ou ainda permanece um desconforto com esse regime? Tu diz assim, um desconforto de nós termos uma legislação diferente? Isso. O que eu vejo na prática é que talvez eu seja até um ponto um pouco fora da curva aqui, tá? Porque assim, eu vejo assim um desconforto dos grupos multinacionais. É muito difícil para eles entenderem a regra do ponto de vista brasileiro. Atuando na minha prática na UI, é muito comum que os nossos clientes que atuam globalmente, eles simplesmente falem lá fora assim, olha, a gente está aqui com uma nova operação, avaliando como é que a gente vai praticar e firmar preços, a gente não está nem olhando para o Brasil, porque eu não tenho como adequar a regra de vocês com o resto do mundo. Então, obrigado. Fica assim de fora. Mas o outro lado, que quando fala assim, patinho feio, tem uma partezinha assim que machuca meu coração, tá? Que é o seguinte, muito se fala da entrada na OCDE em razão de uma segurança jurídica, tá? Eu concordo que uma seção se tornar um Estado-membro traz, sim, do ponto de vista talvez até mais econômico, benefícios para o Brasil, ou então a expectativa de benefícios de novos negócios. Agora, quando se foca especificamente em segurança jurídica, eu não acho que a nossa regra, os nossos métodos de preço de transferência e a nossa atual regra peque nesse quesito. Porque eu acho que quando se fala em margens fixas, que é o que a gente tem hoje, então eu importo, por exemplo, um bem e eu sei que eu tenho que ter uma margem de 20% na revenda, isso me traz uma segurança. Pode ser que eu não tenha essa margem, pode ser que me traga um efeito adverso, mas eu não vejo uma insegurança jurídica. A regra está posta, as regras são essas e o grau de subjetividade é muito baixo. Diferente do que... Nesse ponto aqui, olha, considerando que o fisco brasileiro é relativamente agressivo e a mudança para o OCDE, nós não estamos falando do uso generalizado de acordos de preços. Então, o meu temor é que a gente embarque num regime de volatilidade jurídica. Mas desculpa, eu não queria... Não, imagina. Essa apresentação. Não, imagina. Oi? Oi, Soraya. Posso fazer uma intervenção muito rápida aqui? Claro, gente. Até assim, em nome dessa informalidade que o Paulo falou que esse grupo tem, então, a questão da segurança jurídica, a priori eu também concordava com você, me parecia estranho falar que a legislação brasileira ela peca nesse quesito, né? Justamente por essas questões que você sublinhou agora. Naqueles eventos, principalmente naqueles eventos presenciais, que aconteceram em Brasília, com o CTF e tal, alguém fez a pergunta para a Receita Federal exatamente nessa mesma linha, né? E eles levantaram a resposta, eles fizeram a resposta dizendo que, na verdade, a inserção do Brasil num outro sistema de preço de transferência alinhado com guidelines, ela permite a segurança jurídica do ponto de vista cross-border, internacional, e não do ponto de vista brasileiro. O que me pareceu a priori estranho, né, essa figura da segurança jurídica internacional, mas que casa justamente com essa experiência prática que você falou que você tem na UI. Quer dizer, o Brasil fica fora de muitas cadeias globais de produção pela insegurança jurídica do sistema brasileiro em conversar com o sistema de outros países. Então, quando eles falam que a alteração provoca segurança jurídica, é nesse sentido, do ponto de vista internacional, e permite, portanto, o Brasil fazer parte de cadeias globais, porque o nosso sistema vai conversar com outros no sentido de evitar a bitributação.
Eu concordo 100% com o Alexandre, que a gente fica pensando só da nossa perspectiva, né, do nosso quarto dentro dessa grande casa, que é a economia, né? Exato. Eu não sei você, Paulo, mas assim, eu não conhecia o conceito de segurança jurídica internacional, mas me pareceu se amoldar bastante nessa questão. Sabe que... obrigada, tá? Acho que ótima aí a consideração. Sabe que o professor Schwerer, uma vez, ele fez uma provocação que ficou, assim, que pegou para mim, sabe? Porque, assim, mesmo no universo CDE, e a gente vai falar um pouquinho para frente, essas questões de recursos como APAs e o próprio MAP, eles são muito relevantes assim, são instrumentos efetivamente utilizados e importantes nesse universo. Por quê? Porque é uma abertura para se conversar e para se definir quando há bitributação, ou quando, enfim, se pré-definir, no caso do IPA, por exemplo, como vai ser tributada determinada operação intercompany. No Brasil, a gente não tem isso. Será que a regra brasileira, ela não traz mais segurança jurídica? E não seria ela o padrão para ser, obviamente, assim, gente, talvez, assim, eu sei que tem um cunho até ilusionista aí por trás, mas será que uma margem pré-definida ou um quê dessa legislação brasileira sendo exportada não traria maior segurança jurídica e até a menor necessidade desses outros instrumentos como EPA e MP? Sabe? Assim, nós, enquanto brasileiros, a gente está aceitando o que vem de fora. Mas será que o que a gente tem é realmente o que se tem de pior? Assim, é a nossa regra que não está apropriada? Será que é isso mesmo? Eu Concordo concordo com você e até com o Schwerer. Eu sei que essa é uma posição muito cara do Schwerer, né? E eu concordo com você. Eu acho que qualquer alinhamento de regras entre países traz segurança jurídica nesse aspecto internacional. Qualquer alinhamento de regras, inclusive um alinhamento de regras dos países baseado na regra brasileira, que a gente sabe que tem problemas e virtudes. Então, eu acho que qualquer alinhamento ele caminha no sentido de reduzir ou eliminar a bitributação e causaria, portanto, segurança jurídica. O problema é que eles não querem se alinhar ao nosso sistema. Então, a gente se alinhando ao deles talvez gere também essa segurança jurídica do ponto de vista internacional. Eu acho curioso também, e já encerrando a minha intervenção, Soraya, eu acho curioso que numa reunião, num congresso da IFA, que aconteceu em Londres, não sei se alguém aqui estava presente, ou eu não lembro nem que ano foi, acho que foi 2018, talvez, aqueles congressos internacionais da IFA. Houve uma pesquisa, houve uma enquete no final, que a gente respondia eletronicamente e a resposta aparecia automaticamente, e houve uma pergunta muito interessante. Vocês acham que daqui a 10 anos as regras de preço de transferência elas vão ser mais subjetivas ou mais mecânicas? Assim entendido como regras de cálculo. E, se não me engano, 80 e poucos % da plateia respondeu daqui a 10 anos vai ser uma regra mais mecânica. Quase que reconhecendo a falência da regra subjetiva. E aí, nos brasileiros, causa aquele espanto, assim, caramba, daqui a 10 anos eles acham que eles vão ter uma regra parecida com a nossa, mecânica. E vamos lá, Pillar One e Allocation e tudo, não deixa de ter um quesinho mecânico também, né? Quando a gente fala aí do lucro residual, enfim, não acho que seja um arm's length principle puro e simples como a gente tem hoje, quando se fala do 5%, enfim. Tem um quê de formulário aí no meio, né? Então, de certa forma, parece que faz sentido, né? Mas legal, assim, bacana a sua reflexão aí do trazer a segurança jurídica, realmente, eu estava olhando do ponto brasileiro, mas tem isso sim, do ponto de vista global, internacional, certamente a gente passamos a fazer parte de uma cadeia internacional, com certeza, de uma forma muito mais presente. E só um acréscimo assim, em cima do que falou o Siciliano. Veja que o Pilar 1, Pilar 2, esse tipo de imposto mínimo global, não sei o que lá, está indo na direção das fórmulas, né? O mecânico, Sim. como ele disse. Então, é um elemento novo que entrou nessa discussão. Isso, é isso aí, é um elemento novo, exatamente.
Enfim, voltando aqui, gente, para essas novas regras, aqui é só um fluxograma de tempo não sabemos para quando esperar, né? Mas o que se espera é que realmente a gente já sabe que tem, então, esse draft aí de uma nova legislação, seja via medida provisória, enfim, já draftado, já sob análise em gabinete ministerial, mas agora é toda a questão do fluxo político, que aí a gente já não sabe mais o que esperar, né? Então depende de um panorama de fundo aí que bastante incerto nesse momento. Então, basicamente, esse primeiro slide era para a gente mostrar um pouquinho, né, o que a gente traz aí, qual é o nosso cenário atual aqui no Brasil. E aí já entrando um pouquinho na questão do como somos e para onde vamos, né? Hoje, atualmente, a gente tem as nossas regras muito específicas e um dos grandes... essas regras específicas com margens pré-definidas, com uma legislação já há bastante tempo, né, em place aqui no Brasil, e que não se adaptou a cenários que foram mudando aí, a economia, vamos lá, a economia digital, novas formas de serviços, próprio intangível, com uma dificuldade enorme de aplicação, então uma regra muito quadrada e muito desenhada para operação entre bens, né? Saindo desse cenário de bens, se torna difícil uma aplicação da legislação atual, como a gente tem no Brasil, de preço de transferência. A gente não segue, aí eu acho que é o principal ponto, a gente não avalia geração de valor dentro do grupo, né? São margens fixas, sem se avaliar o princípio Arm's Length tal qual ele surgiu, né, no cenário internacional. Por outro lado, a gente tem uma liberdade de seleção de métodos muito mais ampla do que se tem hoje no ambiente OCDE. Royalties, uma vez aí a gente... hoje, olhando para a regra de preço de transferência, uma vez reconhecido aí, registrado no NPI, a gente não tem os royalties, a avaliação de royalties para TP, mas os nossos limites de dedutibilidade são incrivelmente baixos se comparados ao restante do mundo, ao princípio Arm's Length, então também uma questão que minha percepção pessoal é que precisa ser administrada e conduzida, endereçada de uma forma muito rápida pela Receita, assim, pela nova legislação, porque senão a tendência a criar conflitos de normas tende a gerar novos, assim, ao mesmo tempo que se busca evitar controvérsia, a gente sim vai ter aí novas questões e uma busca muito mais grande pelo judiciário, minha percepção pessoal de novo. E hoje não se avalia at all análise funcional, os riscos das funções, qual o papel de cada entidade no grupo. Então, é uma análise, a gente migrando para um universo CDE, se tornaria uma análise muito mais econômica, né? A gente brinca, pelo menos na UI, a gente brinca assim, ó, precisamos de economistas, né? Até hoje, a gente sempre valorizou muito advogados, contadores, precisamos agora também de muitos economistas que nos permitam fazer aí, que tenham esse conhecimento técnico para avaliar essa questão de funções, de riscos, de ativos dentro do grupo. Soraya, posso fazer uma pergunta? Claro. É engraçado você colocar isso, porque eu trabalhei na Ernest lá de Munique. Oi, E na época, quando você estava no início, você ficava meio que migrando entre as áreas lá e eu acabei estacionando, acho que foram só 60 dias na parte de transfer price. Só tinha economista, cara. Só tinha, eu era o único formado em direito, só tinha economista. Impressionante. Mas a minha pergunta é o seguinte, tudo bem, vamos fazer a lei, mas vamos mudar o sistema. Mas você acha que também é necessário mudar o mindset? Porque eu posso te dar vários exemplos, mas um exemplo. A questão do pagamento, a remuneração pela licença de uso de software. Nós temos uma legislação que hoje é interpretada pela Receita Federal de que esse pagamento, ele só, em tese, poderia ser dedutível se pago para quem inventou o software, pessoa física. Isso aí. Uhum. Então, assim, eu poderia ficar aqui dando vários exemplos de como a Receita pega a legislação, e lógico, eu não estou criticando, mas eu estou falando que existe
quase que uma cultura de que precisa levantar a receita, né, secundária de qualquer maneira. A gente vai precisar mudar o mindset também. Acho que esse já era um dos meus próximos slides, inclusive, que assim, eu acho que primeiro a gente precisa mudar o mindset, depois a legislação, sabe? Porque você está falando, pô, vou deixar mais livre. Se hoje já tem regra mais rígida e isso acontece, a partir do momento que as regras são mais maleáveis, esse é meu ponto de vista. As regras são mais maleáveis e o próprio relacionamento com a receita, né? Com o fiscal muda. Porque é preciso que eles entendam do negócio, porque aqui é uma análise de negócio, gente. A gente não está mais falando de uma simples análise com um efeito de compliance fiscal. Isso aqui tem impacto, uma nova regra da forma como está sendo proposta ou da forma como é o CDE. E a própria OCDE já comentou que para que o Brasil se torne um Estado-membro, é necessário que haja uma conversão integral, ou seja, não haveria um puxadinho aí no estilo brasileiro, muda por completa a forma como o preço de transferência é visto no negócio. É parte do negócio, não é uma responsabilidade, não é um compliance fiscal mais. E sim, a gente tem... Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação prática que eu estou vivendo atualmente. Assim, eu não sei se eu posso trazer exemplos práticos aqui, gente, mas eu tendo a fazer isso justamente por conta da minha vivência, tá? A gente tem um cliente que ele é dinamarquês e ele firmou um APA com a entidade fiscal lá na Dinamarca. Então, assim, ele conversou com a entidade fiscal e falou: fiscal, eu estou com uma nova linha de negócio global e eu te garanto que por um tempo não vai ser lucrativa essa operação, mas que a partir do meu 4º ano o lucro vai ser todo reconhecido, ou eu não sei os termos, tá? Desse APA lá, eu tenho um efeito aqui no Brasil, eu já vou explicar ele. Eu te garanto que a partir do 4º ano, a maior parte do lucro, ou uma parte muito relevante do lucro, vai estar na Dinamarca em relação a esse novo negócio. O que acontece? Aqui no Brasil, essa linha de negócio deu muito certo. É uma linha de negócio que está vinculada a... Eles produzem uma enzima, esse cliente ele produz uma enzima que melhora assim, nós brasileiros gostamos muito de produtos de limpeza que faz espuma, tá? Então, tem que fazer espuma. O sabão tem que fazer espuma, tudo tem que fazer espuma. Então, essa enzima, ela melhora, ela traz mais espuma para o produto de limpeza. E foi muito aceito no Brasil, muito mais do que em outros países. Se tornou rapidamente líder de mercado, com um reconhecimento de marca de muito valor agregado. Começou a ter muito lucro no Brasil, já no primeiro ano. Como que manda esse lucro para fora? Então, lá na Dinamarca, esse cliente está conversando com o fiscal de lá, né, com a entidade fiscal, demonstrando o que está acontecendo no Brasil. E tem uma abertura para demonstrar isso, para mostrar o que aconteceu no mercado, para demonstrar números. Será que a Receita aqui está aberta a discutir um cenário como esse? Será que a Receita aqui estaria aberta a entender que, do ponto de vista de negócio, é lucrativo? Porque aqui no Brasil, o consumidor está aceitando um preço muito acima do que era esperado pelo negócio. Se fosse o contrário, haveria essa abertura? Então, para mim, o primeiro ponto é uma mudança de mindset. Eu vejo Cláudia Pimentel, Daniel Prates, o pessoal que se envolveu na regra muito aberto e realmente disposto a apresentar a mudar não só a regra, mas esse novo approach junto ao contribuinte. Mas não é só para transferência, né? Tem essas interfaces com com a legislação aduaneira, tem aí o imposto de renda. Como é que vai se dar essa interface? Até que ponto que os planejamentos vão acontecer e vão expandir para além dos fiscais que estão nessa delegacia específica aí de transferência, sabe? Gente, estou falando bobagem aqui, tá fazendo sentido? Me deem algum indicador, tá? Não tô nem enxergando vocês. Tá perfeito, Soraya. Eu acho que o Michel quer fazer alguma colocação. Perfeito. Na verdade, também seria seguindo um pouco essa linha aí de alterar o mindset e também
não só numa perspectiva, porque me parece que hoje, quando você vê todas essas propostas legislativas de melhorar o relacionamento entre o fisco e o contribuinte, melhorar o contencioso, tudo isso parece ser voltado para isso, mas a minha pergunta aqui, na verdade, talvez seja mais no sentido, talvez mais técnico, né? A Receita Federal, ela teria a capacidade de absorver essas regras, e de fazer essas reuniões com base nos negócios e conhecer os negócios e dar essa resposta e com um dinamismo que se espera para o mundo de negócios, porque se eu dependo de uma resposta da Receita, eu não posso ficar esperando 1 ano uma resposta, eu não posso ficar aguardar 360 dias para entrar com o MS para ter uma resposta a uma consulta. Eu preciso de um dinamismo, eu preciso que a gente tenha aí, 15 dias no máximo, 10 dias para colocar o negócio de pé, ou pelo menos para começar a se mexer. Assim, então uma questão não tenho dúvidas que as pessoas que hoje estão lá, o Daniel, um grande amigo, foi da minha turma do mestrado, a Cláudia, são excelentes pessoas e são capacitados, mas no final do dia não imagino que sejam eles que vão ser responsáveis por responder todas os questionamentos, não serão eles que vão receber todos os contribuintes. Eu não sei nem se eles teriam energia para isso, né? Então a pergunta é como capacitar as pessoas e ter tempestividade nessa atuação, né? Acho que essa é a pergunta de milhões, assim, eu não, e assim, eu estou falando aqui do Paraná, tá, gente? A gente não tem especialistas em preço de transferência no Paraná. Os fiscais são os fiscais aí dos grandes centros. Então, realmente, eu acho que hoje a gente já não tem já não temos fiscalização suficiente ou fiscais preparados suficientes para atender a regra atual, que está um novo cenário. Eu também não acho que se espere, tá? Já que tenha, até no universo OCDE, essas negociações de API, elas são negociações demoradas. Realmente, assim, os fiscais, eles precisam ir a fundo e entender, e eles entendem a fundo, eles buscam entender do ponto de vista de negócio, se faz sentido. Então, essa celeridade aí de ter respostas rápidas, eu não acho que a gente vai ter. E tenho dúvidas também se é o objetivo a gente ter tão rapidamente, assim. Mas essa abertura e o incremento no número de pessoas capacitadas para atender o contribuinte, isso eu acho que é necessário, é fundamental. E nesse momento, acredito que não estejam preparados. Mas entendo que há, sim, uma abertura por parte da Receita para que tenham mais profissionais aí, né, mais fiscais prontos para atender essa nova visão. Eles estão se preparando, né, gente? Da mesma forma que a legislação está sendo construída aí ao longo dos anos, eles estão se preparando internamente, tanto que os próprios, o pessoal da própria Receita foi fazer um mestrado também, então eu acredito que são bons profissionais. Agora, não acho que sejam em número suficiente para abraçar essa causa da forma como está sendo proposta, sabe? O Soraya, Soraya, o Alexandre acho que queria fazer uma colocação. Eu tô não tentando fazer a mediação aqui porque acho que você não está vendo, né? Não estou enxergando, não estou. Tá. A minha só preocupação queria... também era exatamente essa de formação de pessoal, né? Eu ia fazer uma colocação também nesse sentido, assim como o Michel, né? Porque também o pessoal deve ter muita gente boa se aposentando, ou pelo menos em vias de se aposentar, né? Então realmente precisaria de pessoal capacitado. E o próprio APA, quando a gente for tratar dele, de repente o APA ser feito o APA não por empresa, mas por setor, né? Isso, especializada, né? Setores Enfim. especializados. Uhum. Mas aí eu passo a palavra aí pro Alexandre fazer as colocações que ele queria fazer. Não, Desculpa, acho que essa preocupação é de todos nós, né? E nos eventos, que têm sido inúmeros, a Cláudia Pimentel, ela tem repetido que a Receita também tem essa preocupação e está formando uma equipe de pessoas com Isso. background de economistas e de negócios. Então, eles estão formando uma equipe especializada, que a gente imagina que isso vai tornar mais célebre os processos de fiscalização ou de APA, por exemplo. Uma outra questão é que parece que os APAs vão ser cobrados no Brasil, como são em alguns países, então isso talvez reduza um pouco o número de pessoas de empresas que talvez não tenham
tanta confiança nos seus números e tudo mais, vai ser cobrado e vão ser valores expressivos, né? E uma outra questão, eu acho que, da maneira como a gente tem hoje, da mesma maneira que muitos de vocês aqui, eu acompanho muita fiscalização de transfer price, né? O fiscal, ele tem um arbítrio muito grande para interpretar a legislação da maneira como ele quiser, né? Então, a gente tem autos de infração, por exemplo, que são lavrados questionando o CPL o método CPL, com ali alguns absurdos, né? E são autos que são lavrados, que alguns deles eles têm uma revisão do superior imediato ao fiscal, o que nem sempre é suficiente para trazer elementos técnicos robustos nesse auto de infração, né? Uma ideia seria que, por exemplo, as soluções de consulta internas, e mesmo as soluções de consulta, elas passam por vários graus de aprovação, né? Então, as soluções de consulta interna em transfer pricing são boas. Muitas delas passaram pela mão do Daniel, que a gente concorda aqui que tem uma visão técnica muito boa, a Cláudia Pimentel. Então, uma ideia é que talvez os autos de infração de transfer pricing, eles tenham que se submeter a um rito de várias aprovações até chegar nessa equipe superior que manja do assunto, né? E a gente não tem esses fiscais mais aventureiros que acham que podem interpretar uma lei da maneira como eles querem. Então, talvez essa seja uma ideia, e aí podem falar, mas então vai ser super complicado, lavrar auto de infração vai entulhar a fiscalização, né? Eu acho que a gente pode fazer também o contraponto de que os APAs, na verdade, eles tendem, a celebração dos APAs, eles tendem a reduzir também a lavratura de autos, né? Na medida em que aquelas empresas não vão estar expostas. Então, assim, eu acho que essas duas atividades, elas caminham juntas. Quanto mais APAs eu tiver, e APAs melhores, menos fiscalizações que resultem em lavratura de auto eu vou ter. E aí, portanto, as poucas fiscalizações, espero que venham a acontecer, podem se submeter a esse rito de aprovações consecutivas, o que pode melhorar a lavratura, a parte técnica das lavraturas. Perfeito. Posso fazer uma intervenção? Claro. Eu queria aqui apresentar as minhas alunas. Vem cá. Vim aqui na minha sala de aula, encontrei duas alunas todas atentas, assistindo o seminário de vocês. Bem-vindas, meninas. Meu completo alinhamento para ver o Alexandre Ciliano sobre essa perspectiva. Professor Isaías Coelho, dos autos de infração. Mas fiquei muito orgulhoso de chegar aqui na sala de aula, ver minhas duas alunas de graduação acompanhando o grupo internacional aqui, interessadíssimas. Que bom. Elas pensavam que a reunião era online, daí eu dou aula aqui de manhã, por isso eu não estou participando hoje aí, e pensavam que era online, falavam, onde é que é o seminário de internacional? Olha, o professor Eurico está na sala 711, e enfim, vieram para a minha sala de aula aqui, eu estou cuidando de lei de arbitragem, mas é um prazer ver vocês aí, professor Isaías, e um prazer ver vocês encantando as minhas alunas aqui que estão acompanhando o seminário. E sejam bem-vindas aí, né, que acabaram de chegar também. Né? Bom trabalho para vocês aqui, estamos acompanhando aqui juntos. Abraço. Legal. Um abraço, obrigado. Só um adendo a essa questão, essa preocupação do Alexandre, que ela é bem oportuna. Eu pensando na minha realidade de CARF, né? A gente ouve falar de auto de infração, a gente já pensa em impugnação, recurso voluntário, recurso especial. Obviamente que o CARF também teria que se adaptar, né, Alexandre? Nós teríamos que ter uma turma especializada em transfer pricing, padrão OCDE, porque acho que a Soraya talvez vai trazer aí um cálculo de transfer pricing OCDE, e é um bicho de 7 cabeças. E hoje certamente o CARF não tem ninguém, vamos dizer, capacitado para, ou se tiver, tem muito poucos para trabalhar com esse tipo de contencioso, né? Ô, João, veja se você pode dar uma insider information para a gente, porque quando questionado sobre essa especialização de CARF, o pessoal da Receita tem dito que eles estão promovendo treinamentos e cursos para capacitar o CARF. Você tem conhecimento desses cursos que estão acontecendo? Bom, o primeiro ponto é que o CARF é um órgão paritário, né? Se eles estão capacitando só os deles, aí nós temos um desequilíbrio, né? Porque a gente não tem tido... Eu sou conselheiro dos contribuintes, indicado pela representação dos contribuintes. A gente nunca teve nenhum treinamento dando informação aí de insider
nenhum treinamento sobre transfer pricing. Então, assim, é na marra. É na academia, é junto com... É no mestrado, é no doutorado, enfim. A Receita... Então, se ela estiver capacitando, ela está capacitando os servidores. Mas hoje no Conselho não existe, assim, esse grau de especialização, não. Vai lá, Soraya. Seguimos? Pode ir. Prosseguir. Eu gostaria, eu travei de alguma forma aqui, João. Sei que eu fiz. Ah, foi. Então, gente, deixa eu tomar liberdade de perguntar aqui, assim, vocês trabalham ou já trabalharam, assim, com a parte mais operacional de preço de transferência? Alguém teve contato? Vocês têm contato com a matéria, assim, ou é mais no âmbito da defesa mesmo? Não, a gente faz cálculo, eu acho que outras pessoas aqui também. Põe a mão na massa. Vai lá, calcula a margem, pega o preço de venda, tudo... Sim. O trabalho de trainee mesmo, já vira o trabalho de trainee mesmo, né? Quando a gente vai fazer a defesa de uma autoinflação, é porque já deu caca. Então você tem que fazer tudo de ponta, você tem que entender de tudo de ponta a ponta, você tem que refazer todos os números, processar tudo de novo. Óbvio, não a gente, mas a gente revisa processamento. Sim, então a gente acaba tendo a experiência de ponta de a ponta. De ver o cálculo. Tá, beleza, legal. Por que eu pergunto isso? Porque durante a nossa aula, que a gente teve no IBDT, para discutir essas questões todas, a gente falou um pouquinho... Para mim, assim, o primeiro choque já é quando a gente mostra o que é um cálculo TP Brasil e o que é uma documentação de preço de transferência CDE. Então, eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho a tela e acho que é um bom momento aqui, João, para a gente falar do que tu comentou. Então... Ô, Soraya, enquanto você está nessa parte prática, quanto custa um relatório desses? Assim, quanto custa um relatório OCDE? Não, no Brasil. Fazer um cálculo de preço de transferência? Isso. Depende, assim, Para você fazer um country by country reporting, alguma coisa assim, quanto é que se envolve em termos de... Não tem a menor regra, assim. Sabe por quê? Porque são muitos tipos de serviços, assim. Por exemplo, country by country... o country by country, porque depende muito do número de jurisdições que tu tem ali. Eu tenho clientes, por exemplo, que a gente tem aqui e Argentina, são 2 países, é um relatório uma declaração país a país muito mais simples. Tem clientes que têm 20 países, tem que consolidar tudo. Então, depende muito da quantidade de operação, é só um distribuidor, enfim. Depende do número de jurisdições e do número de atividades que tem. Então, são informações prévias que a gente pede para poder validar aí o número de horas que a gente vai investir para poder prestar esse serviço, sabe? Mas, assim, de um modo geral, qual é o range? Eu acho que tem aí, sei lá... O mundo... Professora, eu não me sinto à vontade para compartilhar contigo, sendo bem honesta. Tá bom. Porque eu tô pensando aqui que varia muito mesmo, não me sinto à vontade. Eu precisaria... Eu tenho clientes que... muito simples e muito complexos. Soraya, vou te ajudar. Está mais perto de 1.000 ou mais perto de 100 mil? Mais perto de 100 mil. Dá uma ideia. Isso. Dólar, né? Não, normalmente, quando a gente faz o relatório país a país, ele é porque o controlador final está no Brasil. Então, normalmente, a gente cobra da matriz aqui no Brasil em reais. Os trabalhos que eu faço localmente. O que acontece é que, às vezes, eu ajudo alguém que está com o controlador em outro país, mas daí é cobrado por fora, assim. Normalmente, a gente está aqui no Brasil, assim. Tá? Então, desculpa interromper, foi só uma curiosidade aqui. Não, tranquilo. É um trabalho que costuma ser caro, sim, tá? Por conta de... A gente cobra em real, mas ele costuma ter um valor mais alto em razão do número de jurisdições que normalmente estão envolvidas nesse tipo de trabalho, de consolidação de dados. Então, assim, falando um pouquinho de cálculo de preço de transferência Brasil,
a gente trabalha em Excel, né? O tormento dos advogados. A gente se forma trabalhando, sai da faculdade trabalhando em Word, quando vai fazer cálculo, enfim, a gente se depara, Excel, Access, é fórmula, gente. Então, tem lá, eu vou ter um preço parâmetro, eu vou ter um preço praticado, vou ter linha a linha, produto a produto, vou ter margem de divergência. No final, pô, eu tenho uma lucratividade imensa lá, pago um monte de imposto de renda, mas eu tenho aqui alguns produtos que, para eu entrar no mercado, eu tenho que vender eles abaixo do custo. Enfim, eu tenho ajuste de preço de transferência. Então, linha a linha, produto a produto, eu vou fazendo a minha análise. Então, hoje, é basicamente cálculo, fórmula de cálculo. Quando a gente migra para um universo OCDE, a gente tem essa carinha. A gente tem um relatório. Deixa de ser um cálculo, e esse relatório, minha gente, a gente tem que entender bastante do cliente, ou bastante da empresa, ou bastante do negócio, enfim, para conseguir direcionar. Um ponto que eu julgo bastante importante é que hoje, quando a gente fala de preço de transferência no Brasil, ele tem um viés muito de compliance para fins fiscais, e o contribuinte, ao final do ano, ele vai lá e faz um cálculo de preço de transferência, ajusta o que for necessário aí no seu resultado e ponto. Quando a gente fala de preço de transferência no universo OCDE, ele tem um viés muito mais prospectivo e muito mais de consistência. Do ponto de vista Brasil, eu escolho meu método e mudo o método ano a ano, como eu defini. O contribuinte pode fazer isso. Como no ambiente OCDE, o mindset é que tu demonstre que tu não está, através do teu negócio, através de uma análise funcional, que tu não está remetendo lucro para a tua vinculada no exterior ou tributando a renda em outro lugar que não aquele que efetivamente contribuiu para gerar valor, tem muito essa questão da constância. O negócio é constante. Tu não muda o teu negócio da noite para o dia. O teu negócio tu não vira uma chavezinha em 1º de janeiro e fala tudo que eu fiz no ano passado ficou para trás e agora eu sou uma nova empresa. Então, a constância, a aplicação de métodos é muito importante. A demonstração do negócio, das fases, do que gera valor, do que são os riscos. Isso é o cunho, é o fundamental para um trabalho de preço de transferência quando se olha para o CDE. É explicar o negócio, basicamente. Então, aqui a gente tem um exemplo aí de um trabalho, né, de um relatório de CDE. Não é um cliente que tem atividade complexa, não é um contribuinte com atividade complexa. Tem basicamente, é uma entidade nos Estados Unidos que basicamente compra e revende bens lá nos Estados Unidos. E que também tem uma operação de financiamento intragrupo. Então, para essas duas transações, para essas duas operações, a gente tem aí um relatório de 56 páginas para demonstrar como o negócio e a indústria, né, em que esse contribuinte está incluído, o que essa empresa faz, qual é o escopo dela de atuação no Brasil e no exterior, nos Estados Unidos, aonde ela está situada, como é que está organizada, quais são os riscos, enfim, que ela assume. A gente fala um pouquinho, que eu acho que é a parte mais... a gente tem que conhecer do negócio até para buscar indicadores da indústria, porque são segmentos, né? Então, o que foi colocado de que é necessário que haja um conhecimento do segmento, do negócio em que o contribuinte está colocado, isso para mim é fundamental. Porque quando a gente olha do ponto de vista de business, é muito diferente a gente avaliar uma indústria, por exemplo, sei lá, do petróleo e gás e uma indústria de eletrodomésticos. São conceitos completamente diferentes, as premissas por trás do negócio são completamente diferentes, e isso precisa estar refletido como sendo a base para que se avalie a melhor política de preço de transferência que vai ser transcrita nos relatórios e na documentação aqui para fins de compliance. Gente, eu estou falando rápido pra caramba, agora que eu me dei conta. Eu acho que o Soraya, não Felipe tá rápido, com a não. mão Tem alguém querendo fazer perguntas, viu? Pode falar. Tudo bom, Soraya? Obrigado pela excelente exposição aí até agora.
Eu estava me perguntando, porque eu tenho sentido aqui fora, eu estou baseado na Áustria, né? E eu Tá. tenho sentido uma tendência de redução até de detalhe nos local files, na documentação, Uhum. porque no começo você tinha aquela coisa, 50, 70 páginas para uma local file, explicando e aquilo, detalhando os métodos das guidelines, etc. E eu tenho encontrado uns amigos que trabalham em diferentes indústrias que estão passando agora a mandar master file de 12 páginas, limitar o máximo possível. Eu não sei se essa tendência está chegando aí já também ou não. Não sei como é que você vê isso daqui indo para frente. O que que eu tenho visto, assim, aqui no Brasil os master files são imensos ainda, tá? Mas eu acho que a gente está num processo aí muito ainda incipiente, porque master file, embora ele seja uma obrigação nova no mundo, uma obrigação, né, enfim, no mundo nova, o Brasil está se habituando ainda com esse novo formato. A gente não tinha esse tipo de obrigação de descrever business, enfim. Os nossos aqui no Brasil são muito grandes, muito realmente detalhados, mas eu concordo contigo que à medida que os anos vão passando, me parece que são feitas pequenas atualizações em relação ao que já se tinha em anos anteriores. Então, eu não sei se é isso que acontece no exterior aí contigo, que é o que tu está vendo, mas num primeiro ano, uma dedicação muito forte, uma preocupação muito grande, até com a forma, as palavras que são usadas, e aí ao longo do tempo já muito mais enxutos e muito mais direcionados para mudanças do negócio, caso haja. A documentação de preço de transferência, isso sim eu vejo uma redução, especialmente depois do BEPS. Com o BEPS aí tem aí uma significativa padronização do local file e do PDoc, né, que a gente chama, mas ainda existem países, por exemplo, Estados Unidos, tem regras que os relatórios lá são muito longos. Eles buscam ainda, eles têm conceitos próprios, eles não aderiram, né? Eles têm o TPDoc próprio deles lá, o local file próprio deles. Então ainda vejo relatórios bem longos de lá, sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso que eu tenho visto na prática. Mas acho que reflete um pouco a tentativa de compartilhar ou ser um pouco mais ter um pouco mais de preocupação com o que vai ser compartilhado e registrado para sempre, né? Então, eu acho que eu vejo uma tendência de colocar o que é requerido, claro, na documentação, mas evitar aquela super explicação ou detalhar coisas que não são necessárias e agir aí num eventual information request que seja feito, mas não dar informação à toa que não seja de fato necessária, né, para aprovação ou para cumprir com os requisitos de filing, se tiver na jurisdição. Sim. A gente tem um colega no IBDT, que ele é diretor de uma multinacional, e ele compartilhou conosco uma situação que eu achei bastante curiosa, assim, eu ainda não tinha visto. Ele comentou que eles utilizaram o master file do grupo, levaram isso a público, levaram inclusive a público, assim, compartilharam previamente com determinados setores, com órgãos de classe, assim, e depois publicaram, abriram o master file, em que o reconhecimento deles de marca interno, assim, fizeram uma análise. Tu lembra, João, do dia que... Sim, lembro perfeitamente. Que ele falou assim, olha, os nossos colaboradores leram o master file e eles entenderam, assim, o papel de tax dentro da nossa organização, e ele falou que eles usaram o master file para deixar muito claro uma mensagem que o grupo gostaria de passar, que é assim, a gente usa o planejamento tributário, mas a gente não quer deixar de pagar impostos. A gente entende que precisa, toda a questão social aí, perdão, do tributo, enfim, eles buscaram o Masterfile para ser um precursor dessa mensagem também internamente para a instituição, sabe? Enfim, só um comentário à parte. E aí, seguindo aqui, gente, então, esse basicamente é o novo formato que a gente tem aí de um relatório, né, de uma documentação de preço de transferência. Então, muito descritivo. Então, o que vai acontecer aqui? A gente segue tendo os métodos transacionais. Então, aqueles métodos, por exemplo, que a gente tem hoje no Brasil, PIC, né, que a gente vai
importei um bem de uma parte relacionada no exterior e eu vou fazer uma comparável de mercado. Esse método ele existe na OCDE de uma forma um pouco mais... Existe o método CUP na OCDE, que é o método que tu vai buscar comparáveis. O que acontece é que na OCDE tu precisa fazer toda uma busca de mercado, né? Entender aí como é que... Se as comparáveis são efetivamente comparáveis, se tem situações que devem ser ajustadas, e nem sempre elas são passíveis de ajuste, né? Inclusive mercados, existem situações muito específicas de mercado em que a comparável está, que te permitem ou não utilizar aquele método. Então, é tudo muito mais descritivo. Soraya, só uma pergunta rápida. Uhum. Eu sei que assim lá fora você tem as bases de dados que oferecem essas informações, né? Aqui no Brasil a gente não tem, né? Sempre que a gente vai buscar comparável é um pouco na raça ali, né? Você vê, você tenta fazer operações, buscar comparáveis próprios com terceiros, mas é difícil você pegar comparáveis do mercado, né? A exemplo do que ocorre lá fora, né? Assim, vamos lá. Eu acho que são duas questões aqui, tá? A gente hoje tem os métodos transacionais, que são, por exemplo, o PIC que eu comentei. PIC, para a gente ter esse PIC, alguém do grupo tem que te compartilhar a informação. Tu não vai conseguir buscar no mercado uma comparável de preço, a não ser que seja uma commodity, Sim. que é outro método, mas tu não vai achar. Sim. No exterior, esses métodos transacionais, eles também precisam dessa informação. Então, assim, se tu está importando um caminhão por um determinado valor, tu vai aplicar aí um CUP, a tua vinculada vai precisar te abrir por quanto que ela vende aquele mesmo caminhão para o mercado equivalente a teu em condições similares de negócio para um terceiro. Então, essa necessidade ainda vai existir, tá, gente? Esses métodos transacionais, eles existem e o nível de informação, eu diria que no CDE, é ainda maior. E por isso que muitas vezes eles são rechaçados. No universo TDE, quando tu faz a seleção do método, tem que justificar por que tu tá fazendo aquela seleção. Não é que nem no Brasil. Gente, só um minutinho pra tomar uma água. O que diz a Soraya é perfeitamente correto, só acrescentando, em resposta à provocação do Luiz Henrique, que as bases de dados comerciais que são disponíveis, elas são muito mais frágeis quando se trata de países em desenvolvimento. Nos países industrializados, os dados são muito mais ricos, então é muito mais fácil encontrar comparáveis. Sim. Eu acho que essas comparáveis, elas vão para os métodos transacionais, que são aqueles métodos que a gente vai olhar no nível nível bruto, operacional ainda, tá? Margem operacional, esses métodos a gente precisa, eu diria que do mesmo nível de informação que a gente tem hoje. O que acontece? Além dos métodos transacionais, a OCDE vem com métodos de lucratividade, que, assim, o principal método de lucratividade hoje é o TNMM, que a gente vai olhar net margin. E aí é que eu acho que a gente entra nessa questão de base de dados. Tá. Porque aí a gente vai precisar entender, fazer uma análise funcional, avaliar primeiro, avaliar qual indicador de lucratividade que vai ser utilizado para comparar, para ver aquela operação, e com base em toda a análise de funções, riscos, ativos que é feito, fazer uma busca de comparáveis. Então, eu tenho lá um indicador de margem líquida, tenho 10%. Eu preciso encontrar empresas comparáveis que tenham a mim, para ver qual é a margem líquida delas. Onde que eu acho isso? Em bases de dados. Que bases de dados? Muito utilizado, Compustat, por exemplo. É uma das principais bases. Bases caras, grandes, assim, confiáveis, mas aí a gente também entra no ponto, né, que acho que foi o que tu levantou. A gente ainda não tem um mercado brasileiro com informações suficientes, talvez, lá dentro. Então, o que tem de comparável? Quais são as comparáveis? Eu vou dar um stop aqui, que talvez vocês queiram falar alguma coisa, eu não estou vendo. Eu tinha um pouco, concordo com tudo que você está falando, eu só tinha a impressão que também no transacional era possível achar por produto, por segmento, dentro de base de dados, mas estou entendendo que isso não é comum na prática. Não é comum, porque assim,
tu até acha alguns setores que publicam, commodities tu vai achar com certeza, alguns setores que É publicam. listado, né? São os setores mais listados. E o grande problema dessas questões, de quando a gente acha, é que não há informações suficientes para serem feitos ajustes de comparabilidade. Então, assim, voltando para o caso do caminhão, eu sei que tu comprou um caminhão da tua vinculada e tu tem informação sobre o preço daquele mesmo caminhão ou similar no mercado. Mas tu não sabe se houve um financiamento, tu não sabe se houve algum desconto em razão de uma grande quantidade de frota vendida, vender uma frota e não uma unidade. E esses são ajustes que a OCDE requer. Perfeito. Essa validade não te dá esse nível de informação. Então, Perfeito. muitas vezes esse método é rechaçado por ausência de detalhamento necessário, sabe? Perfeito, claríssimo, perfeito. Beleza, gente? Então, aqui a gente está falando um pouquinho Estamos aqui falando de um relatório bem descritivo. Gente, quem que comentou que está na Áustria? Desculpa, que fez algum comentário agora sobre o tamanho dos relatórios? É o Felipe. Tudo bom? Felipe. Oi, tudo. Não estou enxergando, então me perdoa, Felipe. Tu trabalha com preço de transferência aí também? Tu tá habituado? Olha, assim? eu tô em house, né? Então a gente faz tudo. Tá, entendi. Mas assim, é da tua prática, então, elaborar, fazer a benchmarking search, buscar as comparáveis, isso tu tá habituado, então. Olha, a empresa é razoavelmente grande, então a gente tem um Tá, benchmark que é centralizado no head office, né? E passado beleza. para a gente. Uhum, Só que a gente tem algumas transações do grupo, da parte europeia do grupo, que a gente faz in-house mesmo. entendi. Tá. E a gente tem, e eu senti agora, até eu não sei se é questão de preocupação com auditoria no futuro, mas não interno nosso, mas de grupos de colegas que estão in-house também aqui, não na parte de advisory, mas que estão in-house, que estão reduzindo bastante o tamanho das local files, né? Não digo a master file, mas das local files mesmo. Tá. Não, legal. Queria ouvir um pouquinho, assim, da tua... Então, vamos voltar para a apresentação aqui, João, até para a gente falar um pouquinho dos APAs e do MAP, que eu acho que são pontos importantes. E aqui a gente está trazendo aí o que a gente vê de principal diferença, assim. Para mim, o principal mindset, a principal diferença vem antes da diferença da legislação, que é o mindset mesmo, que acho que foi muito bem colocado no início. É uma outra forma de olhar para o assunto, sabe? Para mim, a gente preço de transferência é business, não é tributário. Até questiono, assim, né, da Erza fala, a gente vai falar de OCDE, a gente não vai mais ser tributário, né? Vamos migrar nossa caixinha, e aí todo mundo dá risada, mas para mim é muito mais entendimento de negócio mesmo do que, de fato, olhar sobre o aspecto tributário, exclusivamente. Então, aqui a gente traz um pouquinho das duas regras. O que a gente não falou ainda? Hoje o cálculo de TP muito linha a linha, produto a produto, então já um basket approach, entender como é que está posicionado aí a entidade, a empresa testada, né, no negócio e no setor. Uma abordagem muito reativa que a gente tem do fisco, e o fisco sendo mais próximo e atuando de uma forma mais proativa, junto ao contribuinte, enfim, que a gente já foi falando. Aqui a gente também... Soraya, você não acha que a substituição aí das margens fixas, né, por esse padrão OCDE faz com que fique mais fácil para o contribuinte refutar, né, porque acho que margem fixa é muito mais difícil de ser refutar do que esse novo padrão, né, por parte da OCDE, né, pensando pelo lado positivo, né? O que você acha? Qual que é a tua opinião? Sim, eu acho que sim. Vamos lá, hoje, mas eu não acho nem que é a margem fixa especificamente. Eu entendo que, como a nossa legislação, vamos lá, vou pegar a importação aqui, eu tenho o método PIC que eu tenho que comparar com terceiros. Se eu não tiver informações sobre operação de terceiro, eu não tenho aplicação de método PIC. PRL eu dependo de uma venda no mercado nacional. Se eu não tiver uma venda, tiver com um grande volume de importação para bonificação, eu não tenho PRL. CPL eu dependo de uma informação de custo do exterior, que a gente sabe nem sempre é de fácil obtenção. Então, a gente fica restrito em relação a qual método aplicar.
E no mundo OCDE, inclusive, se fala muito em intangíveis, né? Intangíveis, é possível até que se crie aí algum novo método, porque como que a gente avalia intangíveis hoje no Brasil? Um novo desenvolvimento é muito difícil do ponto de vista da regra brasileira a gente conseguir casar as coisas, né? E na OCDE, então, traz uma maior amplitude, a gente consegue avaliar de um nível mais subjetivo para que se adeque, ao mesmo tempo subjetivo, mas que consiga se adequar o método à operação de fato, assim. Perfeito. Beleza? Então, aqui falando um pouquinho o arm's length, né, que é aí o preço de mercado, o que se pratica, seja através de uma busca de comparáveis, seja externa, né, de busca de bases de dados como a Compustat, que eu falei, seja através de informações internas, uma abrangência muito maior de transações sujeitas, vide aí royalties, né, como é que vai funcionar o royalties com a limitação aí que a gente tem hoje no Brasil, mas passa a ser uma das transações sujeitas à análise, é sujeita à análise hoje no universo CDE, reorganizações societárias, serviços, então, e ao mesmo tempo, assim, o que chama atenção e o que eu acho muito bacana, isso sim, é que ao mesmo tempo em que se busca, me parece que vai haver uma necessidade maior de investimento aí, que se diz assim, vai reduzir o custo compliance. Eu acho que no primeiro momento no Brasil não reduz o custo compliance, mas existem regras já pré-definidas. Vamos lá, o serviço de baixo valor agregado, o tal do 5% no serviço que todo mundo manda para o Brasil, e o Brasil que diz que é cost sharing e não é, enfim. Então, esses serviços de baixo valor agregado não vai demandar uma superavaliação do contribuinte. No Brasil, os serviços hoje demandam discussão com o exterior, vocês vão abrir informação aí, o serviço intercompany, vocês vão abrir o custo para mim ou não, para eu poder aplicar algum método, enfim. Acho que as discussões se tornam mais... Tende, no primeiro momento, a demandar mais o contribuinte, mas acho que logo na sequência as discussões são muito mais diretas, sabe? Mas, Sora, deixa eu até fazer uma pergunta. Você não tem uma sensação que vai, na verdade, criar mais trabalho para quem mexe com transfer price do que menos trabalho? Eu digo que, embora você tenha mostrado um relatório no Word, ali atrás tem muito cálculo, cara. Tem muito cálculo, e de todas as áreas, às vezes, da empresa. Ele vai ser menos fácil de chegar num denominador comum, inclusive para identificar qual que vai ser o método mais adequado para a utilização. A minha sensação é que vai aumentar o custo, pelo menos até um determinado momento, de compliance das empresas nesse ponto, você não acha? Eu acho que sim, mas eu vejo assim, vai forçar, pelo menos aqui, vai forçar aqui no Brasil, os contribuintes a trabalharem de uma forma proativa. Então, assim, hoje, assim, com raras exceções de grandes grupos, transfer pricing é visto como uma forma estratégica. A maioria dos contribuintes faz cálculo lá em dezembro, janeiro, para fechar o balanço, né, para apuração do imposto. Hoje, eu acho que a nova regra, ela demanda uma organização prévia. Vai E precisar mais global do que local também, né? Exatamente. Vamos fazer uma definição prévia de preços. Vamos entender qual vai ser o nosso método antes, não depois. Porque, veja bem, eu estou falando, se eu falo aí de um método de lucratividade. Hoje, o contribuinte, ele tem uma lucratividade boa, enfim, tem ajuste em um ou outro item. Ele sabe que esse ajuste não vai ser relevante no final do ano e ele mantém uma lucratividade legal, paga imposto aí. Se ele me enviar para a OCDE, lá no final do ano, ele faz uma análise, ele descobre que ele tem uma lucratividade boa, mas a comparável dele, através do método TNMM, por exemplo, tem uma lucratividade melhor, ele não vai ajustar uma transação, não vai ser um produto. Olha, legal você ter colocado isso, porque com esse impacto que teve no balanço das empresas da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, para quem utilizava o TNMM, a gente começou a receber um monte de consultas assim, poxa, mas
Ferrou meu transfer price Sim, aqui. sim, é isso mesmo, perfeito, é isso aí. Né, tu tá reconhecendo aí um crédito, enfim, tu tinha uma lucratividade definida comparável. Então, eu vejo como quem hoje faz preço de transferência e é um profissional de tax, vai ser um business advisor e vai trabalhar de forma estratégica, antecipada. Isso requer um trabalho maior no primeiro momento. Tu vai definir Fica tua mais política legal, de... né, também. Cá entre nós, vai ficar mais Sim, legal. tu vai definir a tua política de preço antecipadamente. E no primeiro momento, muito trabalho. No segundo momento, tu vai acompanhar aquela política. Se tu tá de fato cumprindo, o que mudou no teu negócio, que precisa ser adaptado. Nesse segundo momento, eu acho que não é mais trabalho, não. Acho que é menos dor de cabeça e um trabalho mais de acompanhamento. Tá bom? Algum comentário, gente? Não. Era aqui que eu tinha colocado a questão do mindset aqui, que é o, para mim, que eu estava procurando antes. Então, assim, acho que os outros pontos importantes é que o Brasil, então, a tendência é que passe a adotar aí também o Master File, né? Ação 13 na integralidade, que hoje a gente não tem no Brasil a obrigatoriedade, então é possível que tenha. O CBCR, que é a nossa declaração país a país, aí o bloco W da SCF já tá em place. E a gente passa a seguir, então, ação 13 na sua totalidade ainda, do BEPS. E aí, então, a gente passa um pouquinho para APA e o MAP. Tu quer falar aqui, João? Tu quer que eu comece? Eu posso só fazer uns apontamentos, Soraya? E aí, Bora lá, então. E aí, principalmente na parte do MAP, acho que você tem dados estatísticos aí que são bem interessantes para serem trazidos, né? Porque existe uma crítica muito forte, né, contra o Brasil, em função aí dos poucos MAPs que foram realizados, da falta de informações que são prestadas em relação aos MAPs, né? Existem muito poucos dados disponíveis, enfim, acho que você pode tratar desse assunto aí também, quando a gente for falar do MAP. Em relação ao APA, o que acontece, né? Nos guidelines, e aí obviamente que o Brasil vai adotar ou não todas as orientações que estão nos guidelines da OCDE, mas a OCDE recomenda como métodos de prevenção de conflitos ou de solução de conflitos a adoção do APA e do MAP. O APA é um acordo prévio, né? Ele ocorre anteriormente ao fato gerador, é um acordo que ocorre entre o fisco e o contribuinte, e é o contribuinte entre o contribuinte, melhor dizendo, e o fisco de uma ou mais jurisdições. Até o ideal é que se envolva todas as jurisdições que fazem parte daquelas transações transnacionais, né? E pelo que eu vi assim nos slides da Receita, acho que todos viram também, a Receita Federal tem tratado o APA como se fosse fazendo um paralelo entre o APA e a consulta. Então, a própria Receita, ela trata desse acordo prévio como se fosse uma forma de consulta que é realizada pelo contribuinte. Então, o APA, ele é realmente de iniciativa do contribuinte, mas ele seria um procedimento muito similar àquela consulta, a consulta fiscal que é prevista no CTN e que é regulamentada até pelo decreto do PAF, né, o decreto 70235. Então, a Receita me parece que vai trilhar o caminho de tratar o APA como se fosse uma consulta. Eu digo isso porque quando eu analisei o APA pela primeira vez, assim, analisando os guidelines, né, me parecia que eu fiquei com algumas dúvidas, por exemplo. Puxa, mas o APA é um acordo prévio entre fisco e contribuinte. Há uma abertura na legislação brasileira da realização desse tipo de acordo, né? O contribuinte ele pode hoje fazer um acordo junto com a administração fiscal, porque me parece que isso hoje não é permitido, né? A transação, por exemplo, a transação tributária, ela tem uma previsão primeiro na lei complementar no Código Tributário Nacional, depois ela foi regulamentada em 2000, junto com a lei que inclusive alterou lá o voto de desempate lá no CARF, e depois vem as portarias da PGFN que vão regulamentar essas transações. Mas, assim, a própria Receita, talvez afastando um pouco essa preocupação que eu tinha no primeiro momento de, por exemplo, será que seria necessária a instituição de APA através de lei complementar, na medida em que um acordo prévio, né, entre o fisco e o contribuinte antes da realização do fato gerador, isso poderia envolver disponibilidade, o fisco estaria abrindo mão do crédito tributário, mas acho que a própria Receita vai tratar isso como se fosse uma consulta, né? No sentido de que o contribuinte, em tendo dúvidas,
ele senta junto com a administração fiscal para definir determinados parâmetros para a fixação de preços de transferência. Então, na verdade, seria mais um processo similar ao processo de consulta que já existe hoje no Brasil. E aí, uma questão que já foi pontuada até acho que pelo Alexandre, e que eu fiz questão de frisar, era justamente a preocupação que eu tinha no sentido de haver pessoal capacitado para atender todos esses, por exemplo, todas as questões que envolvem transfer pricing e também a questão dos APAs, né? Imagine que todo contribuinte for lá bater na porta do balcão da Receita Federal e fazer um APA e chamar a administração para poder determinar esses parâmetros, né? E aí vem a questão, preocupação com o prazo, porque o contribuinte ele não pode ficar aguardando, como alguém disse aí, 360 dias para a definição de questões que são operacionais e que tem que ser resolvidas da noite para o dia, né? Então, eu não sei se teria pessoal suficiente na Receita Federal hoje para tratar sobre isso. E aí, de repente, uma solução que foi colocada pelo professor Chueri lá no seminário do CARF, eu assisti o seminário depois, é o seguinte, a sugestão que ele faz, e que talvez fosse interessante, é que o APA fosse feito um APA setorial. E esse APA setorial, ele teria talvez algumas vantagens, entre as quais eu poderia destacar, então, a questão de você ter uma maior agilidade, né? Porque ao invés de você ter um contribuinte só, você teria o setor inteiro fazendo aquela consulta para a Receita Federal. E além disso, como o APA seria setorial, você teria isonomia, porque você não teria o risco de a Receita fixar um determinado parâmetro para um contribuinte diferente de um parâmetro para outro contribuinte que eventualmente está dentro do próprio setor, né? Então, achei bem interessante essa colocação de eventualmente ser feito um APA setorial, né? Pois não, Alexandre? Ô, João, aproveitando, só fazendo uma interrupção, aproveitando essa tua observação, eu também ouvi o seminário do CARF, mas eu te confesso que eu ouvi quando eu estava correndo. Então, eu posso ter perdido algum detalhe. Nessa sugestão do Chueri, eu lembro que quando a Cláudia Pimentel comentou isso, ela falou que o APA setorial, na visão deles, ou do projeto que eles estão gestando, seria quase como que palavras minhas, tá? Quase como que um pré-APA, do tipo, olha, se uma indústria desse setor, uma empresa desse setor, vier pleitear um APA, essas vão ser as premissas que vão ser utilizadas desse setor. Mas o APA setorial, ele não eximiria a necessidade que a empresa entrasse com um APA específico para validar os seus números. Eu entendi correto isso? Eu tava só ouvindo. Foi isso que você também entendeu? Sim. Eu posso fazer um comentário, gente? Não sei, João, desculpa te interromper, mas não, posso de forma alguma, Soraya. Tá. Pode fazer o comentário, sim. Eu também tinha entendido mais ou menos como o Alexandre. Tá, porque assim, ó, quando eu vejo o APA e também vejo a forma como a Receita vem se manifestando em relação ao APA, eu não vejo um processo muito célere, muito rápido, muito simples. Porque o APA, ele não é como se fosse um regime especial, né? Ele visa tu definir, e não cabe para toda a operação. Vamos lá, tu tem aí um novo negócio, tu tem para definir alguns padrões em razão. Quando tu já tem a tua operação rodando, não faz sentido tu bonitinha, sem nada de novidades, não vejo fazendo sentido um APA, sabe? Então, assim, eu vou abrir um novo negócio, eu vou começar uma nova planta, eu vou investir num novo mercado, aconteceu alguma questão aqui no meu setor, Covid, são questões atípicas que eu vou levar para a mesa para discutir. E o EPI tem um prazo. Ele não é forever, normalmente 5 anos. Então, tu vai demonstrar o teu plano de negócio para a Receita ou para o fiscal, e ele vai avaliar o teu plano de negócio. Então, por isso que eu achei que quando a Cláudia fala assim, tem um prévio, mas não descarta o segundo, tem o setorial, mas precisa o contribuinte entrar individualmente, seguindo as premissas do setorial, é porque demanda é estratégico, não é um processo simples e super rápido assim, sabe? Soraya, é estratégico e sigiloso, né? Porque o contribuinte não vai querer que o concorrente saiba. Então, o setorial não pode ter tanto detalhe das operações individuais, porque serão sigilosas, né? Isso aí. Na prática, isso quase que inviabiliza, né, o APA setorial, né? Eu vou ser honesta, eu não conheço algum país que tenha isso, não recordo de ter visto isso já na prática, gente. Até um ponto que eu vou pesquisar, mas
Eu vejo Se muito... esse setorial reduzir o prazo das análises dos APAs individuais, talvez seja interessante, entendeu? Porque ele já adianta um pouco do trabalho de análise, talvez. Sim. Mas talvez esse setorial seja até um conhecimento técnico setorial dos fiscais da Receita, né? Será que isso já não adiantaria? Assim, eu tenho uma empresa aí do ramo alimentício e eu tenho fiscais especializados no ramo alimentício, eles já vão saber direcionar de uma forma diferente quando surgirem as demandas dos contribuintes, sabe? Enfim, são divagações aqui. Perfeito, Soraya. De repente, isso demonstra que é uma certa ilusão, né? A gente imaginar que vai poder ser feito um API setorial, né? Pela prática, o API só seria feito em situações específicas, quando surge uma dúvida, né? Mas como você disse, não quando o negócio já está azeitado, quando o negócio está rodando. E como as informações são sigilosas, de repente, não seria, assim, de todo viável fazer o API setorial. Acho que o Francisco também queria fazer algumas colocações. Francisco, passo a palavra para você aí. Obrigado, João. Não, eu concordo com todos os comentários que foram feitos. Eu queria acrescentar só um comentário que é o seguinte: a impressão que eu tenho quando se fala no API setorial é muito aquela visão de tentar colocar em prática o que a portaria, salvo engano, 220 tentou fazer lá atrás e que talvez a indústria automobilística tenha tentado, de alguma forma, seguir adiante para tentar revisar uma margem do PRL, que há muito tempo atrás tem um boato, não sei se foi a Price, que tentou ajudar a Chevrolet ou a Volks também, mas isso é tudo, a gente vai escutando, que tentou-se pedir uma revisão da margem com base na portaria e a Receita Federal acabou recusando, rechaçando esse pedido. E tudo isso para chegar num ponto cultural também, que já foi colocado aqui. Eu acho que em países europeus, o EPA ele também serve para antecipar uma certa negociação. E você já chega na frente do fisco, mostra o teu plano de negócios e fala, olha só, tá tudo bem se eu deixar 8% de margem aqui no teu país e fizer esse plano? E aí o fisco ele tem a discricionariedade para aceitar, e aí ele já assina e te dá uma segurança jurídica. Isso aí. Então, culturalmente, o Brasil vai aceitar abrir mão do seu papel de eu sou o país da fonte, pobrezinho, que eu adoro. O João sabe, essa é a minha grande briga com o professor Sérgio André, que ele fala, não, nós somos fonte e temos que agir como tal, e eles que se virem para entrar no mercado brasileiro. E eu já penso, não, o Brasil cresceu, ele tem que aceitar que para ingressar nas cadeias mundiais de produção, ele precisa se integrar de alguma forma, e talvez ele tenha que aceitar que numa cadeia de produção de medicamentos, por exemplo, ao invés de exigir uma margem de 40%, ele vai ter que negociar num APA uma margem de 8%, de 10%, de 12%, e ficar tudo bem com isso. E aí o Brasil vai passar a ter um papel muito mais relevante do que somente receber o produto final, colocar a blisterização, né, que recentemente o CARF concordou que não é para PRL de 60, colocar na bandejinha dos medicamentos, embalar e botar para o mercado. O Brasil pode trabalhar de maneira mais ativa naquela cadeia de produção. Eu enxergo o papel do APA muito relevante para essa mudança de papel do Brasil, né? Francisco, sim. Tem até um viés interessante, inconsciente no que você está falando, que o Brasil, como país fonte, você está quase que presumindo que o Brasil ele importa bens ou intangíveis. E, na verdade, na prática profissional da gente, a gente está cansado de ver questões de transfer price de multinacionais brasileiras, uma BRF, uma JBS, uma CSN, uma Vale, quer dizer, até esse viés do Brasil como fonte, como importador de capital, ele também não se aplica à grande maioria dos casos hoje. Exato. Uhum. Legal, gente. Vamos seguir até para benefício do tempo, que a gente tem 3 minutinhos, né? Eu recebi um alerta aqui. Isso. Então, assim, a gente está aqui, além do IPA, então a gente tem o Mutual Agreement Procedure, que a gente já tem em place no Brasil aí.
E em conversas informais com o pessoal da Receita, eles vêm requisitando que os contribuintes entrem, né, e iniciem os processos de MAP. Então, é um processo aí com um país que o Brasil tenha um tratado para evitar bitributação, mas que tenha ocorrido uma bitributação por algum motivo, e aí preço de transferência é um dos principais pontos, né? Eventualmente uma receita no exterior acaba gerando um custo não dedutível aqui no Brasil, através de uma importação, e nesses casos, a Receita vem falando, a Cláudia vem falando, entrem, peçam aí para os clientes de vocês, para os contribuintes entrarem, porque a gente precisa julgar esses casos e ver, enfim, demonstrar para o CDE, para o mundo CDE e para os membros que a gente está aberto a isso. E quando a gente olha aí os indicadores, já volto aqui, tá, João, se a gente conseguir. Esse indicador, se eu não estou enganada, a gente acabou de sair um novo indicador, eu acho que eu não estou com a versão mais atualizada, mas esse é um indicador da própria OCDE, de quantos casos são julgados de MAP por ano nos principais países. Então, a gente olha, por exemplo, a Alemanha. Em 2020, ela tinha um saldo inicial de 1.244 solicitações. Começaram 747 no ano, foram encerrados 569 no ano. Então, assim, é um universo aqui, é uma prática muito comum, né? Faz parte do mundo de preço de transferência, o mundo de negócio, o mundo tributário desses países trabalharem com esse tipo de instrumento. O Brasil, por outro lado, embora diga... e o tempo, né? O tempo que se espera aqui é que seja julgado em até 24 meses. A Alemanha está julgando aí em 22,84 meses. Até dar uma informação sobre a Alemanha, porque, embora seja a principal economia da Europa, boa parte disso aí é de país de língua alemã. Então, assim, tem muita troca de informação Áustria-Alemanha. Se o Felipe tiver aí, ele pode até confirmar. Por conta dessa proximidade econômica, né? Uhum. E cultural. Então, assim, tem muita coisa ali por conta disso, tá? Não é só porque a Alemanha é a principal economia, mas tem uma questão mesmo de proximidade com esses outros países. E a Alemanha tem muitas multinacionais, né? Alemãs. Então, assim, faz todo sentido tá ser um dos principais jogadores. O Brasil, em 2020, tinha aí 27 assim, a dó aqui é que a gente não sabe o que é, né, gente? A gente tem essa informação, mas não tem nada mais, não sabe quais são os assuntos, nada, mas enfim. A princípio, de acordo com a informação da OCDE, tinha aí 27 saldos, 27 processos em andamento, iniciou 4 e fechou 2 no ano. E aí o que chama atenção aqui é que está com 1,48 meses, né, para encerrar. Isso a gente sabe que não é um prazo factível para avaliar aí os processos. Então, entender o que está acontecendo não está muito claro para a gente. Temos mais informações sobre o que se passa, sobre quais são os processos, só esse dado mesmo. Gente, a gente tem até um pouco mais de apresentação, mas eu sei que são 10 horas e o nosso convite ia até às 10. Eu não sei se a gente... Qual que seria a ideia de tirar um pouquinho minha câmera? Só para eu entender aqui se a gente Não, segue. Soraya, eu não sei, você tem mais alguns slides aí, acho que a gente pode terminar e sem prejuízo de quem tiver algum outro compromisso, ou alguma necessidade de sair, vai saindo também, até porque a reunião fica gravada, mas acho interessante até para vocês completarem o raciocínio de vocês e finalizarem a exposição também. Beleza, eu vou ter que me ausentar por conta de outra reunião, mas já vou deixar o super agradecimento, que foi assim, está sendo fantástico. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a disposição de todos aqui e ficar até uma sugestão de a gente fazer uma segunda reunião. O tema Transfer Pricing está efervescente, todos nós sabemos, e seria muito bacana poder contar com a experiência de todos vocês aqui, especialmente Soraya e o João. Parabéns. A gente não convida em 2 vezes, porque é um assunto que eu amo falar. Eu vou ficar aqui divagando. E a gente que agradece o convite, na verdade. E a participação de todos aí. Seguimos aqui, então, ou a gente finaliza? Não, vamos seguir só para terminar então, essa apresentação e aí depois a gente faz um novo convite aí para um segundo tema. Beleza. Obrigada para quem vai. Obrigada, Alexandre.
Deixa eu voltar aqui, então. Gente, eu acho que eu fechei a apresentação. Eu vou parar de compartilhar só um pouquinho, falha minha, tá? Nessa minha saída aqui, eu fechei, vou abrir ela de novo. Pronto. Então, aqui a gente tinha comentado um pouquinho do APA, do MAP, né, como a gente chama no Brasil. E a OCDE recentemente também se manifestou, acho que foi agora em setembro, foi esse ano agora, ainda tiveram aí algumas novas manifestações em relação ao Advanced Price Arrangement, que eu falo até agreement, né, mas a OCDE em si fala arrangement. Então, são disputas aí, evita disputas, acho que esse é o principal ponto, assim. O APA ele vem para definir previamente as coisas, assim como a OCDE vem, no meu ponto de vista, para que a gente para que os contribuintes antecipem estrategicamente as suas análises. O APA ele é um recurso aí utilizado para evitar depois controvérsias e que haja discussões aí nas cortes, enfim. João, tu quer seguir por esse slide que a gente tinha comentado? Não, Soraya, você sabe que, na verdade, assim, eu acho que até eu acabei, na minha fala, eu acabei pincelando quase que todos esses pontos aí. Né? Tá. Inclusive a questão da indisponibilidade, essa questão que eu tenho preocupação, acho que até o Francisco tratou um pouco sobre isso, né? A questão do acordo. Não sei até onde a fiscalização tem poder para fazer esse acordo, né? No sentido de definir qual que vai ser percentual. Não sei se existe uma abertura na legislação hoje para isso. Eu acho que eu já falei sobre isso. A questão de compartilhamento e fornecimento de informações pelo contribuinte eu acabei não falando, mas acho que há uma necessidade, em sendo realizado um APA, né, de uma troca constante de informações entre o fisco e o contribuinte, inclusive de reportes periódicos, né, por parte do contribuinte, para assegurar aí que as obrigações estão sendo cumpridas. Inclusive, a OCDE nos guidelines prevê que, em caso de descumprimento, né, dos termos do APA, há uma recomendação para que esse cancelamento seja feito com efeitos retroativos. E o que eu tinha pensado, acho que alguém mencionou, não lembro quem foi, me pareceu que o APA é muito similar àqueles regimes especiais de ICMS, né? Onde o contribuinte brasileiro, aí ele senta ali com a administração estadual para definir questões relativas ao ICMS. Acho que há um certo paralelo aí, talvez a gente possa fazer um paralelo sobre isso. Isso não está nos slides. Isso é um pensamento que me surgiu depois de que a gente confeccionou aí esse material, sabe, Soraya? Mas acho que os meus principais pontos seriam esses mesmo. Tá. Quando eu penso, assim, o que a gente tem de mais próximo, eu também penso que é um regime especial, mas ainda assim eu vejo vários pontos de descompasso, assim, sabe? Não consigo enxergar da mesma forma, mas concordo, João. Se tivesse que dizer alguma coisa que tem proximidade hoje no nosso instituto, seria isso. Então, a gente já passou aqui os casos de MAP, né, que a gente tem aí no mundo, de acordo com a própria OCDE. E aí o Brasil, os países em geral que passam aí pelo MAP, que instituíram o MAP na sua legislação local, eles passam pelo peer review. E o Brasil passou aí pelo peer review em 2019, tiveram 10 países que forneceram comentários, e lendo o relatório, eu fiquei tão feliz. Depois a professora Ana Cláudia, até no dia que a gente apresentou, ela me deu um input que eu não sabia. Ela comentou assim, o Brasil saiu muito bem, foram comentários de bem menor relevância, recomendações que não impactam de forma alguma a forma
do MAP aqui no Brasil, mas a professora Ana Cláudia falou assim, Soraya, mas eles não avaliam o procedimento, eles olham só, quando acontece isso, é avaliada somente a legislação. Eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Não é avaliado o procedimento, não é a prática, é se a nossa legislação está adequada ao que se espera e está alinhada com o padrão internacional. Aí, de fato, a nossa legislação ela é super simples, direta, acho que não tem grandes pontos, mas, enfim, fica aí que a gente foi revisado, teve aí um peer review e a gente passou, não com estrelinha, mas sem grandes ressalvas nos comentários. E acredito que era isso, gente, que a gente tinha pensado hoje em compartilhar com vocês de acordo com a apresentação. Legal, legal. Soraya, João, muito obrigado aí pela excelente apresentação que vocês fizeram hoje. Acho que todo mundo aprendeu muito e ficou também com várias ideias e várias reflexões aí para o decorrer desse processo. A gente não sabe ainda se vai continuar, se o novo governo vai continuar empreendendo os esforços para tornar o Brasil membro da OCDE. A gente acredita que sim, eu tenho escutado muita gente dizendo que sim. Cada hora eu escuto uma coisa, né? Não sei o que vocês têm escutado, se vem legislação até o final do ano, não vem legislação até o final do ano, se a legislação que vai mudar o nosso regime, se ela viria na forma de medida provisória ou projeto de lei, o que vai acontecer? Ninguém sabe ainda. Mas é importante porque não só numa eventual mudança de regime, mas conteúdos como o que vocês nos apresentaram hoje são importantes para que nós possamos entender um pouco a cabeça do estrangeiro que está olhando para o Brasil e por que ele nos faz determinadas perguntas. E você conseguir explicar para ele o nosso regime quadrado para encaixar na forma redonda dele é muito difícil. Então, a gente precisa continuar estudando isso. Não é uma coisa sem utilidade caso o Brasil não mude o seu regime, muito pelo contrário. Ainda que o Brasil permaneça no regime atual, saber o que é um APA, entender as suas repercussões, tanto para as multinacionais brasileiras que vão fazer negócios no exterior, que eu acho que é muito o caso de alguns de nós aqui, como no sentido contrário, as multinacionais que têm casa matriz no exterior, investindo e trabalhando aqui no Brasil, a gente vai precisar entender também como funcionaria esse regime. Mais uma vez, muito obrigado, Soraya, João, pelo tempo de vocês. E queria agradecer a presença de todo mundo que ficou até o final. E a gente dá aí essa reunião por encerrada também. Beleza. Obrigada pela oportunidade, gente. E espero que a gente converse de novo sobre esses assuntos todos aí em breve. Não, com certeza, com certeza. Agradeço demais também. E a gente teve até participação de acadêmicos, né? Legal, né? Foi um momento muito legal, assim. E foi muito bom conversar com vocês, assim, e estar aqui aprendendo com todos. Obrigado novamente. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, bom João. dia. Obrigado, Tchau, tchau. Soraya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, bom dia. Bom dia.